Oi gente, estou aqui para trazer mais um boletim, né, do canal Escolha Educação no YouTube, @escolhaeduc, que você encontra a gente por lá. Também vai encontrar no Instagram, né, não estamos no TikTok ainda, e lá no LinkedIn. Essa semana que está se encerrando hoje, né, nós tivemos aí uma programação bastante interessante. Na terça-feira tivemos a nossa live semanal chamada de Terça Tem, onde nós recebemos o professor Carlos Alberto da Silva, um professor de uma escola pública aqui de São Paulo, da Zona Oeste, chamado Andronico de Mello. O professor Carlos é um professor de filosofia, um professor de projeto de vida, e ele compartilhou conosco lá, né, um monte de considerações extremamente importantes sobre a educação, sobre a escola pública e sobre os desafios que, né, todos nós devemos enfrentar ou ajudar os professores aí a enfrentarem. Eu, na condição de professor, não posso nem falar nada, né? Embarco nessa luta totalmente. Muito bem, vamos lá. Depois disso, nós tivemos o quê? O professor Silvio Bedani, nosso professor de literatura, que continua aí na sua saga de abordagem falando sobre intertextualidades, né? Desta vez ele aborda o realismo em Black Mirror. Ele continua fazendo a relação aí, o diálogo entre obras literárias importantes e a série, episódios da série Black Mirror. Desta vez ele traz essa de Queiroz, traz Machado de Assis e traz Gustave Flaubert. Acho que é essa a pronúncia, se não for, me perdoa aí, Silvião, depois comenta lá para ver, tá? Em que ele vai falar sobre o realismo, ok? Então, com o episódio 15 milhões de méritos. Na versão passada, na semana passada, ele trouxe o romantismo, né? E ele fez uma análise com o episódio San Junípero. Dando sequência, o professor Maico, professor de filosofia, falou sobre a dialética de Hegel, né? A tríade, tese, antítese, síntese e, obviamente, né, fazendo lá a partir da análise hegeliana, ou trazendo um pouco da obra do Hegel, e isso para a gente é muito importante. E eu dei uma pequena contribuição, né, nessa semana falando sobre globalização e blocos econômicos. Então, só para repassar, né, já ficou grande esse vídeo aqui, deu mais de 2 minutos, mas nós tivemos uma semana bastante interessante, né? Começamos com um professor de escola pública, falando sobre, né, os projetos, falando sobre os desafios, falando sobre todo o processo de luta para que a escola pública seja efetivamente valorizada neste momento em que ela está sendo tão atacada, principalmente aqui em São Paulo e principalmente se nós considerarmos a área de ciências humanas, né, que vem sendo vilipendiada, que vem sendo reduzida a pó dentro desse contexto da rede. Depois, literatura, realismo em Black Mirror. Depois, na filosofia, dialética de Hegel. E finalizando com globalização e blocos econômicos. E aproveito aqui para te fazer um convite. Na próxima terça-feira, nós traremos um outro professor para conversar conosco. Professor Vital Mancini Filho, que além de professor, além de educador, né, ele é também músico, ele atua no grupo Perímetro Urbano. Então, se você curte o nosso trabalho, se você acompanha o nosso trabalho, se você ainda não conhece o nosso trabalho, né, fica o convite, vai lá, acessa o YouTube, @escolhaeduc e vem conosco, tá certo? Muito obrigado, ótima semana, e eu volto na semana que vem com o nosso terceiro boletim. Um abraço, até mais, tchau, tchau.